Milhares de crianças sofrem um ciclo permanente de violência familiar. Isso compromete sua saúde, autoestima, aprendizado e vida social. Você pode ajudar a dar um basta nisso. Meu pai bebia, minha mãe não aguentou ele sempre batia na minha mãe foi na delegacia. Eu fui na delegacia, falei que meu pai, ele tava batendo. Criança, ela é vítima de crime quando o fato é realmente voltado diretamente para ela, né? No caso dela estar inserida num contexto violento, ela acaba sendo vitimizada por essa violência porque está num ambiente onde não existe preservação dos direitos fundamentais da própria mãe, que dirá dela, porque está assistindo, que é espectadora daquilo. A criança, ela é prejudicada quando ela vê a mãe sofrendo uma violência. Presenciar é uma forma de abuso psicológico, né? E dependendo da idade, as circunstâncias e frequência podem ser tão graves quanto um soco. Com 8 meses de gestação foi que começou as agressões dele. Aí ele começou a agredir, aí ele não parava e tudo. Minha família até ameaçou e na época, mas aí deixou quieto por causa disso aí. Aí depois comecei a ter o segundo filho, que é o Eduardo. Depois veio a Maria Eduarda também e sempre continuando as agressões. E os meus meninos sempre ficavam vendo aquela cena de agressão, que ele batia, pegava a faca, ameaçava, e batia até com esse menino no colo. A criança que somente assiste e convive num ambiente de violência, ela absorve, ela sofre e ela tem seu direito totalmente violado. Ela adoece psicologicamente, ela sofre a negligência da mãe, que é a vítima, que começa a falhar no seu papel de protetora. Então, essas violações, se não forem sanadas, elas causam um dano irreversível. Primeiro, ele pode se tornar agressivo, né? Ele pode ter problemas de autoestima, ele pode ter outros transtornos, né? Transtornos afetivos, socioafetivos. Ele pode se tornar uma pessoa que tem medo dos outros. Meu pai deu um monte de capacidade, tapa na cara. E tacou minha mãe pelo morro, minha mãe saiu rolando. Minha mãe viu que arrumasse a cara no motor da moto, ela puxou essa mão, colocou essa mão. O depoimento é de uma criança de apenas 7 anos de idade que viu a mãe ser espancada pelo próprio pai. A dor física pelo braço fraturado é grande, mas a mãe afirma que o pior é ver o sofrimento e a reação dos filhos diante de tanta violência. Porque a minha revolta é que essa aí ele fez na frente do meu filho. Viu tudo, meu filho viu tudo. Meu filho não almoça, não come, meu filho não sai de perto de mim mais. Meu filho de 12 anos ficou tão agressivo que até pedra nele antes dele fugir e tacou. Eu tenho 4 filhos com eles e o comportamento deles, eu percebi que o meu menino de 6 anos ficou muito agressivo, entendeu? A ponto de machucar a colega na escola. Beatriz, de muito tempo atrás, bem de começo, pegava coisa escondida na escola, mentia muito e era muito teimosa, né? Igual a senhora já falou. E tinha problemas muito de cabeça, tanto que ela tem que fazer tipo de tratamento. E ela não tá muito boa na escola também. Eu vou com meu pai, eu vou ficar aqui na sala. Eu vou ficar com a minha mãe, eu não vou largar ela de novo. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 22, prevê as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Diz que, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente,
as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Inciso 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Inciso 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Inciso 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Inciso 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Em relação às medidas protetivas de urgência à ofendida, o artigo 23 diz que poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento, determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor, determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos, determinar a separação de corpos. A gente identifica pela própria narrativa. Então, vamos imaginar que a mulher chega à delegacia e relata que todo dia é vítima de violência diante dos filhos. Se ela está relatando assim, é porque esta criança está vivendo num ambiente de violência. Muitas vezes, a criança é vítima de violência diretamente, porque em ambiente de briga, de violência, é natural que não exista tolerância. Então, esses pais, eles não vão ser tolerantes com a criança. Porque muitas vezes a medida protetiva, ela é até estendida aos menores. Quando o juiz vê que é necessário, ele imediatamente estende a medida protetiva aos menores, impedindo a aproximação do agressor e também das crianças. Mas a criança, ela é sempre beneficiada, porque uma criança que presencia violência contra a mãe é uma criança que está em situação de risco. Ela está numa situação vulnerável porque ela está num ambiente de violência psicológica. Sim, quase 100% dos casos eles geram um pedido de medida protetiva. Tá? Esse pedido de medida protetiva ele vai imediatamente para o juiz, enquanto o inquérito aguarda a conclusão. Então todas as peças já produzidas vão fazer parte do pedido de medidas protetivas de urgência, que hoje já devem ser encaminhadas de forma eletrônica. E aí vai para o juiz decide sobre as medidas protetivas e dá vista para o Ministério Público. Então, neste primeiro momento, a intervenção do Ministério Público ela é secundária, tá? Porque o juiz, de imediato, sem ouvir o Ministério Público, ele já decide em razão da urgência. E, a maioria dos casos, as medidas são concedidas, principalmente as de proibição de aproximação e contato e muitos casos de afastamento do lar. Quando a violência doméstica chega até a delegacia, a primeira coisa que a gente faz é providenciar a medida protetiva, né? A gente prepara o requerimento de medidas protetivas para análise do Poder Judiciário. Quando o juiz concede medidas protetivas à mulher e ele entende que tem que estender para as crianças, vamos imaginar, proibir que o agressor se aproxime da mulher e também dos filhos. Então, ele mesmo já determina essa medida protetiva, que está prevista na Lei Maria da Penha. Agora, e a criança é beneficiada por isso. Geralmente, a criança não é afastada da mãe, né? Isso é uma coisa que é muito rara de acontecer. Inclusive, a mãe que vai para casa-abrigo leva os seus filhos. Mas imaginemos que a criança esteja realmente inserida num contexto de violência que demande as protetivas do próprio ECA. As protetivas do ECA elas não são necessariamente judiciais, muito pelo contrário, o Conselho Tutelar lança mão de várias delas.
E aí a gente entra em contato com o Conselho Tutelar, que tem uma participação fundamental em tudo que se refere à violência doméstica, e o próprio Conselho Tutelar cuida para que essa criança receba medidas que eventualmente sejam necessárias, além daquelas que já foram conferidas pelo juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Aí, se o Conselho Tutelar decidir que é necessário aplicar medidas de proteção àquela criança, elas serão aplicadas e a criança será sempre acompanhada pelo Conselho Tutelar até que a situação se estabilize. Chegou a passar de casa. Eu sentia falta quando ele não estava em casa. O artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Inciso 2. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. O artigo 101 prevê que, verificado qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: orientação, apoio e acompanhamento temporários, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Esses casos, quando tem criança envolvendo, normalmente o que se faz? Quando há uma criança envolvida, aciona-se o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar já comparece ao local e ele próprio já aplica medidas protetivas em favor da criança. Muitas medidas são aplicadas pelo próprio Conselho Tutelar, entende? Então, já é aplicada ali naquele ato. Às vezes até a colocação da criança numa família substituta, né? Tudo isso é comunicado ao juiz da vara infância na proteção daquela criança. E alguma medida que esteja prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, se eu tenho uma criança como vítima, a Lei Maria da Penha diz o seguinte, que o juiz vai aplicar as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e em qualquer outro ordenamento jurídico que traga alguma medida que seja interessante para a solução daquele caso e para a proteção daquela pessoa. Olha só, teve um caso aqui que a agressão foi presenciada pelos filhos. Eu determinei que as crianças fizessem um tratamento, um acompanhamento com um psicólogo e quem pagou foi o pai. Ele tinha condições de pagar, as crianças precisavam do atendimento, havia uma especialista que podia fazer esse atendimento, então nós determinamos que ele pagasse. E ele pagou o acompanhamento para as crianças, em razão dos traumas sofridos com os episódios de violência. Se foi uma lesão física, por exemplo, machucou, deixou uma marca, é preciso fazer uma cirurgia reparadora, quebrou um dente, é possível fazer um implante, ele vai ser condenado a pagar aquilo, entende? Se tiver jeito de quantificar o dano, o agressor pode ser condenado a reparar aquele dano e isso pode ser pedido dentro da própria ação penal e na sentença o juiz vai examinar e vai fixar o valor do dano, da indenização daquele dano, para reparação. Namoradas, noivas, esposas, não importa. A cada 5 minutos, uma mulher é espancada no Brasil. Pode ser uma recém-casada, grávida de 6 meses. Pode ser alguém apanhando em silêncio por mais de 10 anos. Aí ele me deu um murro, aí abriu aqui. Eu só lembro do meu pai indo pro quarto, e aí ele foi pra cima dela. Ela colocou o travesseiro para se proteger, ela estava deitada. Ela colocou o travesseiro para se proteger e ele começou a socar o travesseiro. E aí quando ela tirou o travesseiro, a cara dela estava toda ensanguentada. O trauma maior foi a cena
dela levantando e a gente vendo o rosto dela, porque ela estava do nosso lado. Por ser mais velha e várias vezes ela teve que tomar a frente, ela se jogava na frente da briga entre eu e meu ex-marido, então ela ia com tudo, ela se jogava, o menino se escondia. Então ele tem hoje uma personalidade mais reservada. Eu acho que eu ainda encontro bastante dificuldade em falar, não, isso não é normal, porque eu cresci vendo isso. Então uma parte minha, o subconsciente, acha normal. E aí eu tenho que trabalhar com a parte de não é normal. Os desafios do Ministério Público no enfrentamento dessa questão de violência contra criança e adolescente é grande porque, primeiro, que esse não é o foco que está sendo tratado no processo. É uma situação, uma circunstância periférica que aparece. E não necessariamente as crianças sofrem violência indireta. Em muitos casos, nós temos aqui em andamento, as crianças sofrem diretamente essa violência porque elas são colocadas como uma espécie de bucha de canhão entre os pais. A gente encontra ou o pai, ou a mãe, ou ambos, usando a criança para machucar o outro. Como conselheira, o meu pensamento como conselheira tutelar, que é uma angústia constante nesses atendimentos, os quais nós somos um órgão que requisita serviços. A nossa proteção se frustra quando nós encaminhamos para a rede de proteção e lá sofre os entraves da demanda reprimida, onde a gente manda uma criança com sintomas graves, psicológicos e comportamentais, que precisa de atendimento urgente, e ele vai para uma demanda reprimida, aguardar um momento para que ele venha receber o atendimento para curar essa dor. E fico também frustrada ao ver uma mãe falar para mim, ou para muitos conselheiros também, após de relatar uma denúncia, uma denúncia de violência doméstica sofrida por ela, e ela, através do conselheiro, saber o que o Estado pode oferecer para os seus filhos, e até mesmo para ela, e ver que é uma proteção temporária. E que, a partir desse tempo, ela tem que caminhar com as próprias pernas. E ela desiste. E aí eu acho que ele vai mudar, ele diz que sente muita falta e vai dar valor muito à família que ele perdeu, que está lá dentro. E se eu vou voltar com ele, eu não sei ainda, porque vai aí caber o que vai acontecer depois, né? Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Eu amo meu pai ainda.